Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com Tayane e Priscila conversando sobre arte, várias artes. E aí eu queria que você me falasse também sobre os planos, que você tem agora com esses vários projetos, como é que estão aí para 2022, o que tem de coisa nova para a gente esperar. Em 2022 a gente está realmente assim, muito no gás de voltar para o presencial, o Interferências, o grupo de teatro Boca de Cena também, que é o grupo das meninas de terceira idade. Enfim, a gente está muito nesse ritmo realmente de tentar voltar ao presencial, claro que com segurança, tentando manter aí o que a gente pode, assim, de garantir quanto questão de saúde mesmo, mas são os planos realmente de voltar a apresentar aí o Provisório, que é o espetáculo que a gente estreou, o nosso primeiro espetáculo, assim, do grupo Interferências, que aí foi o que a gente fez o livro, então a gente pretende voltar com o Provisório, pretende fazer uma versão presencial aí do Eu e a Vizinha número 2020, que foi o nosso primeiro espetáculo virtual, assim, do grupo Interferências, a gente fez agora pela Lei Aldir Blanc, em 2021, que aí era uma história que se passava realmente assim, muito afetada pela pandemia, uma história que, enfim, num futuro bem distópico mesmo. Enfim, a gente pretende fazer uma versão presencial desse espetáculo para 2022. Enfim, o Conto dos Contos, que foi o nosso retorno agora ao presencial em dezembro, a gente voltou a apresentar no presencial em praças, enfim, numa experiência realmente por meio do Natal em Natal, da prefeitura. Bacana. E aí a gente pretende também em 2022 estar levando aí para frente. E aí o grupo está em processo de montagem, o Interferência está no processo de montagem do espetáculo Maurício, que aí a gente já teve experiências assim de fazer peça experimento, fazer cena experimento, fazer audiocena, mas aí a gente vai fazer realmente montar o espetáculo, está em processo de montagem do espetáculo para estrear também em 2022. Então, muita vem novidades, do Interferências vem várias novidades, do Boca de Cena, do grupo Teatro Boca de Cena. A gente tem aí visto, enfim, está em processo de montagem de um espetáculo, que é o Bonito o Amor do Lampião, que aí é um espetáculo que trata um pouco do cangaço, e tal, mas é uma história realmente bem de ficção mesmo, e aí é um espetáculo que a gente vai poder levar para espaços alternativos mesmo, assim, como abrigos, como escolas, enfim, lugares realmente que talvez tenham pessoas que elas não consigam se deslocar para ir ao teatro, então a gente vai levar o teatro até elas. E essa história também é sua? Não, é de um autor, Georgino Nobre, que ele é de Areia Branca, do município de Areia Branca. A gente está adaptando a história para montar, Então, e o Estandarte, o grupo Estandarte de Teatro, tem agora, a missão de fechar uma trilogia de espetáculos, o primeiro espetáculo que foi o Desaparecidos, que aí tratava do desaparecimento de algumas crianças que aconteceu aqui em Natal, alguns anos atrás. O Mulheres Invisíveis, que foi o primeiro espetáculo do grupo que eu fiz parte, que aí falava de um feminicídio que aconteceu na cidade de Itajá, aqui no interior do Rio Grande do Norte. E aí vem um próximo espetáculo que a gente vai investir um pouquinho da escravidão no trabalho, assim, das relações escravocratas que elas ainda permanecem. Então o grupo vem aí com uma missão bem forte, assim, de trazer um teatro político, um teatro realmente bem de cunho social mesmo, e nessa missão aí de tentar continuar essa montagem desse espetáculo em 2022. Muito legal. E você tem algum tempo assim para sua vida pessoal, lazer, tomar cervejinha? A cervejinha tem tempo. Enfim, assim, é bem corrido mesmo. É interessante porque em 2021 eu vivi um sonho, assim, de certa forma, Eu queria muito conseguir. Eu emendei duas graduações, E aí, emendei o mestrado também de louca, assim, porque eu deveria ter dado um tempo para me inscrever, mas me inscrevi logo depois. Mas eu queria muito ter tido a experiência de viver de arte por um tempo, e eu consegui em 2021, graças à Lei Aldir Blanc, e aí os projetos que foram surgindo, consegui ter essa experiência. E aí, assim, eu espero que em 2022 eu consiga continuar com essa experiência, trabalhando na produção também, vim trabalhando para outros projetos, e aí é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, surgindo oportunidade, estou aí, assim. E o tempo de lazer, realmente, assim, a gente vai tentando encaixar. Tem períodos que realmente é bem complicado, assim, que fica muita demanda ali, tem relatório, tem coisa para fazer, Principalmente quem fica ali com a produção, então ainda leva muita demanda, assim, para casa. Mas, por outro lado, é muito prazeroso. Então, assim, quando tem aquele momento de folga, é uma folga que ela dá um prazer muito bom, assim, enfim, é uma coisa muito gostosa, porque eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto, Eu estou conseguindo me manter fazendo o que eu gosto, então é um privilégio muito grande, assim, conseguir passar por essa experiência. Não sei se a gente consegue passar por tanto tempo, não sei como vai ser, mas enquanto está rolando, assim, está sendo muito bom. Então,
dá para ter aqueles momentos de lazer ali e eles se tornam mais prazerosos ainda porque estou tendo essa oportunidade de fazer o que eu gosto. O trabalho já é um lazer, né? Tem um pouco disso, assim. E é difícil, às vezes, de separar, né? Assim, porque é tão prazeroso que, às vezes, a gente tá em casa, principalmente, né? Eu tenho meu parceiro e também ele é da mesma área que eu. Então, às vezes, a gente chega assim no domingo e... Ai, vamos fazer tal coisa e não sei o que mais. Aí ele olha pra mim e faz, hoje é domingo, não é dia de conversar sobre o trabalho. E aí tem que dar aquela brecada ali. Entendo. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o seu mestrado, né? O que você está pesquisando aí? Então, a minha pesquisa, ela é sobre o meu lugar enquanto encenadora dramaturga dentro dos processos, né? No caso de um processo de montagem específico do Grupo Interferências, que é o Maurício, né? Eu criei esse binômio, né, encenadora dramaturga, que aí também não é uma grande novidade, né? Existem muitos encenadores, muitos diretores de teatro que trabalham realmente construindo a dramaturgia no meio do processo, enfim. Mas existe um diferencial que é ser mulher fazendo isso, que aí a gente nem encontra tantas referências, né? Então, assim, aqui em Natal, por exemplo, a gente tem referências de mulheres que são encenadoras e a gente tem referências de mulheres que são dramaturgas. Mas aí, quais delas fazem as duas funções juntas, né? Assim, escreve a peça e dirige a peça. Então, é meio delicado, assim, quando a gente pensa até no contexto nacional. E é muito bom pensar, assim, que também, talvez, uma pesquisa como essa, ela desperta o interesse, talvez, de outras mulheres estarem juntando essas funções ou juntando outras funções, né? Enfim, mas aí a pesquisa ela gira um pouco em torno disso, assim, de como é fazer essa construção de um espetáculo, né, que ele já parte de um livro, ele parte de um romance, então, mas ao mesmo tempo ele não é uma adaptação do romance, ele é uma recriação do romance, então tem coisas que os atores criam por cima, por exemplo, porque aí o processo ele é colaborativo, então tem coisas que, enfim, eu escrevi, eu pensei, mas aí os atores vêm e trazem uma outra proposta, eu gosto da proposta, então vamos manter essa proposta, e aí às vezes contradiz um pouco uma coisa do livro, mas casa com a ideia, né, mas do espetáculo. Mas você que está dirigindo, você que autoriza. Exatamente, então essa é a vantagem, então assim, esse processo da escrita da dramaturgia vai acontecendo durante o processo da montagem, não é algo que eu sento e escrevo antes. É algo que de antes a gente só tem um livro como referência, mas a gente pode fazer o que a gente quiser com a história do livro. E aí é durante esse processo mesmo da direção que vai vindo a construção do texto. É um pouco disso que eu venho investigando no mestrado, e aí partindo do espetáculo Maurício, né? Por isso que a gente estava com essa meta de conseguir estrear o espetáculo Maurício até fevereiro de 2022, que é quando eu, né, tinha a previsão de defender o mestrado. Mas com essa situação da pandemia, situação financeira, situação, enfim, a gente não tem um edital garantindo a gente uma estabilidade para montar o Maurício, e a gente ficou assim, e agora o que é que a gente faz? Porque existe um custo, né, querendo ou não, para você fazer o espetáculo, não é nem um custo de você dizer, eu preciso ter aquilo de cenário, aquilo de figurino, nem só isso, mas eu preciso ter um custo para arcar meu deslocamento, por exemplo, o custo do próprio grupo, dos atores, como é que eu garanto que um dos atores vai estar deixando de fazer uma outra coisa, que ele pode estar ganhando dinheiro para estar trabalhando pelo grupo naquele momento sem ganhar nada, então é meio complicado nesse sentido, e aí quando a gente parou para pensar nisso, não adianta a gente ficar desesperado para montar agora, também a gente ia começar realmente uma montagem presencial de setembro para cá, então assim, era muito em cima, porque antes a gente estava realmente em isolamento, assim, né, e também focado nos outros projetos da Lei Aldir Blanc. Então, assim, ficou uma coisa que a gente precisou dar uma pausa ali. Então, a minha pesquisa do mestrado, ela vai circular em torno do que foi esse processo durante a pandemia. E aí, passando agora a defesa do mestrado, que eu acredito que vai acontecer em abril, a gente, enfim, maio para frente é que a gente realmente vai voltar para a sala de ensaio para montar o Maurício, e aí também ver assim, se tiver surgido algum edital, se tiver surgido alguma oportunidade para estar ajudando a gente, dando esse suporte para a gente fazer essa montagem, ótimo. Se não, a gente vai tentar fazer por conta própria mesmo, porque, enfim, nós somos desses, mas vai precisar realmente de um tempo maior que não dava para caber, assim, realmente no período da pesquisa, do mestrado. Entendi. E aí eu queria também aproveitar o gancho de falar do livro, né, que vocês foram para feiras literárias mostrando esses trabalhos. Fale aí também sobre isso. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Foi a primeira vez? Primeira vez, né? Foram as primeiras publicações da gente, embora eu escreva já tem um bom tempo. E, enfim, já sabia muita coisa sobre o processo de publicação e tal. Sabia teoricamente, né? Até passar pela experiência é outra coisa. E aí, a gente foi para a FLIC, foi a primeira feira que a gente participou. Foi o nosso retorno, de certa forma, para encontrar um público presencialmente, mesmo não sendo um público de teatro. Mas, enfim, foi uma emoção muito grande para a gente, assim, foi em agosto.
a gente conseguiu ter essa experiência de ter esse contato com outras pessoas e ao mesmo tempo é um outro segmento, né? Assim, a gente quer do teatro e invadir um espaço ali na literatura e entender como é que funciona. Então, assim, aconteceu muito, foi uma porta aberta pelo coordenador do edital da Lei Aldir Blanc, né, dos livros, no caso, da Fundação José Augusto, que é o Ailton Medeiros. Ele convidou a gente para ir para o stand da Fundação José Augusto, na Flick, e a gente foi assim, foi uma experiência de conhecer outros autores, né, conhecer como é que funcionava um pouco aquilo ali. E foi assim muito, muito enriquecedor pra gente. E aí agora em dezembro, a gente começou o mês de dezembro indo pra Pipa, né, pra Flip Out, que é o festival alternativo de lá, né, o festival literário alternativo. E aí também foi uma outra experiência, assim, de conhecer outros autores, conhecer autores daqui de Natal, né, uma autora que eu conheci lá, que eu não conheci ainda de perto, que é a Jéssica Santos, né, eu não tinha tido a oportunidade de conhecer ela, e aí assim, a gente conversou lá, enfim, teve um momento de troca. É muito maravilhoso, assim, realmente é um campo que a gente vai querer desbravar, assim, realmente com muito gosto, mas que é muito desafiador pra gente, né, porque a gente vem de um outro lugar, então, assim, até pra gente entender como é que eu faço pra vender um livro, como é que eu faço, como é que é esse meu diálogo que é uma outra coisa, né, com diferente, leitor, com o leitor, né, assim, é uma outra coisa, a gente tem uma experiência de teatro, né, assim, de chegar, de apresentar, de ter uma troca que ela funciona de uma outra forma, e aí com o leitor é um outro caminho ali, né, que a gente está tentando descobrir como é que funciona e aprendendo também com os outros autores, né, que a gente olha assim pro lado, mas como é que eles estão fazendo, como é que é? E vocês são bem abertos, acho que isso que é o principal, Isso. né, que vocês estão com vontade de aprender, né? Isso. E são muito inspiradores. Eu falei isso antes da gente começar a gravar, não foi? Então, muito obrigada, né, pela sua participação. Estou muito feliz em conhecê-la. E quem quiser, né, adquirir os livros, tá para vender, como é que faz? Como é que te acham? Tá para venda. Como é que te contratam? Pode contratar também. Então, os livros estão disponíveis para venda, né? A gente fez um site agora oficial, assim, do Grupo Interferências, mas aí pelo Instagram você consegue ter acesso, né? No Instagram tem lá as informações, assim, dos livros, no nosso WhatsApp também. Enfim, no Instagram tem todas as informações. Você tem o WhatsApp, tem o link do site. No site tem a nossa lojinha, então tem os 3 livros lá, né? A lojinha da gente a gente veio expandindo um pouquinho mais, então começamos a tentar experimentar. Vamos fazer eco bag, vamos fazer caderninho, vamos fazer bottom, tem algumas outras coisas que a gente foi experimentando também, então meio que está expandindo aí um pouquinho. Mas aí os 3 livros estão disponíveis no Instagram do grupo, né, @Grupo Interferências, e aí, enfim, lá tem todas as informações. E aí os 3 livros são 3 livros na realidade, 2 são meus, e aí um é de outro integrante do grupo, Valéria Chaves, né, os meus são Provisório, Dramaturgias da Cena Curta e do Espetáculo, que aí é um livro realmente de dramaturgia, né, são textos de teatro, e aí tem relatos dos atores, tem relatos meus, né, da direção, enfim, do processo de criação do livro, ilustrações de Jason Gabriel, que é integrante do grupo, que é um artista visual maravilhoso. Agora porque eles são muito organizadinhos, tudo lindo. Entra aí pra você ver. E tem o Maurício, né, que aí foi meu primeiro romance publicado, e aí Maurício é uma autobiografia de Maurício Urbano, né, que aí é um personagem, Maurício Urbano, ele é um escritor, tem uma vida, enfim, artística bem sucedida, mas uma vida pessoal de fracassos, e aí ele resolve escrever uma autobiografia para revelar esses fracassos todos que existem por trás do sucesso do autor, né, assim, do escritor. Então, o livro também está lá, né? É um dos livros que foi lançado agora pela Lei Aldir Blanc e junto com o grupo Interferências de Teatro. E tem um terceiro livro do grupo, né? Que aí é um infanto juvenil, Onde Nascem as Estrelas, que aí também tem ilustração de Jason Gabriel e é de autoria de Jason Gabriel e Valéria Chaves. E é um livro que ele nasceu de uma cena curta do grupo, que é um Muito para o Leste e Tanto para o Oeste. É uma cena curta, enfim, que conta a história de 2 irmãos, que eles estão perdidos no deserto e eles estão em busca de saber, enfim, para onde é que eles estão indo. Na cena curta eles estão querendo achar um caminho, enfim, no meio do deserto. E aí no livro mesmo eles estão em busca de saber onde nascem as estrelas, né? São estrelas verdes, brilhantes, no meio de um deserto que, enfim, com dunas que se movem, uma coisa bem fantasiosa mesmo para crianças e para adolescentes. E aí é o nosso terceiro livro, né? Que legal! E quanto custa? Os livros estão, o Provisório e o Onde Nascem as Estrelas custam R$25, né, cada um. E o Maurício custa R$30. Porém, tem os combos. Então, assim, né, quando você compra 2, aí já sai mais barato. Compra os 3, sai mais barato. E tem, assim, tem um combo também
com os produtos da lojinha, né? Com a ecobag, com o caderninho, com os bottoms, aí, enfim, é isso. A gente se encontra em 2022, cada espetáculo vai estar com a nossa lojinha lá na frente, então a gente vai se encontrando também. Mas para saber mais informações, @Grupo Interferências. Show, gente! Ela toda nervosa, uma mulher despachada dessa, minha gente. Não tem como dar errado. Muito obrigada, viu? Obrigada também, Andiara. Obrigada a você que nos ouviu, nos assistiu, né? E na próxima semana estou aqui novamente falando mais sobre arte potiguar. Tchau, tchau. Muito obrigada. Você ouviu Toda Bossa com Andiara Freitas, um programa dedicado à arte potiguar com exibição aos sábados na TV Metropolitano, do meio-dia à 1 da tarde. Programa Toda Bossa, mais arte em sua vida.